Nós vamos começar a falar da Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. É uma história que começou em 1998. Foi uma iniciativa do pastor Carlos Alberto Soares, em memória. Ele começou a querer abrir uma congregação aqui no bairro de Estrela do Norte, em 1998. E pronto aí os preparativos. Foi assim muito importante que a igreja de Santa Catarina estivesse aqui no local. Foi um grande culto, uma grande celebração, e foi assim uma noite muito especial, dia 30 de julho de 1998, quando aquele local foi consagrado através dos louvores, através da pregação da palavra e através da nossa oração. E tudo começou assim. E começamos ali com uma pequena equipe, era o diácono Renato, irmã Miriam, com mais 2 obreiros, e revezávamos nos cultos, eu e o pastor Carlos Alberto. Nesse momento, nessa época, estávamos com a Nova Vida de Santa Catarina em construção. E nós começamos ali, então, revezar, e o diácono Renato, logo em seguida, foi ordenado ao ministério pastoral, e ele ficou ali tomando conta da igreja, enquanto eu e o pastor Carlos estávamos ali visitando sempre durante a semana, aos domingos. E quando chegou ao final do ano, um sonho do pastor Renato e Miriam eram residirem nos Estados Unidos. E eles foram para os Estados Unidos, estão lá até hoje. E o pastor Carlos Alberto me chamou e disse simplesmente para mim: pastor Ademir, assume Estrela do Norte e viva. E assim eu estou, até hoje, vivendo Estrela do Norte. Vivendo Estrela do Norte, e ainda Estrela do Norte sendo uma congregação, e eu apenas como pastor regente, tendo a irmã Maria José, minha esposa, mais Gessé e mais Gisele me ajudando. Foi um desafio começar uma igreja, porque Nova Vida de Estrela do Norte não tínhamos membros. Os membros foram chegando aos poucos, não é? E esses membros foram chegando aos pouquinhos durante o ano de 99. Foi assim, pregar para 10 pessoas, 15 pessoas, ter o privilégio de fazer o primeiro batismo em outra igreja, que nós não tínhamos batistério. Então nós fomos para a Igreja Mãe. A Igreja Mãe, Santa Catarina, nos acolheu para o batismo. E ali uma coisa que marca esse primeiro batismo é que um dos primeiros membros que aceitou Jesus aqui veio a ser o nosso genro e depois ser um pastor. Então isso marca muito esse primeiro batismo. E pessoas que também iniciaram o trabalho, como a tia Élvia, foi a responsável pela escola dominical por longos anos, sempre envolvida na obra. Fernanda, que está conosco até hoje, hoje está no BEC, cantando, ministrando, e ela iniciou também como professora. A Cátia, o Alexandre, e pessoas que estão conosco até hoje, foi no primeiro batismo. Isso marca muito a nossa história. E também no segundo batismo, já foi no Galo Branco. O Galo Branco foi em 2000. Não tínhamos ainda batistério. E temos pessoas conosco até hoje, que é a Márcia e o Roberto. Estão aí, trabalhando, fazendo parte da história dessa igreja. Isso para nós é uma alegria e a gente é grato ao Senhor por tudo isso. E a igreja começou a crescer a partir de 99, 2000, 2001. A igreja foi crescendo, foram chegando pessoas, foram criando os ministérios, além dos ministérios básicos da igreja, que é a escola dominical, obreiros e diáconos. Começou a criar teatro, coreografia, intercessão, e assim a igreja foi crescendo até chegar ao dia de hoje. Uma época marcante também, ao longo desses 25 anos, foi no período inicial,
quando a igreja mãe precisou estar aqui conosco. Devido à construção do templo, ainda estava terminando as obras e eles precisavam de um local para congregar até que completasse com as obras lá do templo. E foi em julho de 99, a Estrela do Norte tinha apenas 1 ano, quando Santa Catarina veio para cá. E a Estrela do Norte, no início, poucos membros, e quando veio Santa Catarina para cá, eram amigos nossos, eu cresci com muitos deles ali, e os músicos que a gente tocava lá antes de vir para cá, então a gente se uniu tudo de novo e foi uma grande festa recebê-los aqui. Recebemos com grande alegria, com uma grande festa, e passamos por esse período juntos, sonhando juntos com a volta deles para casa, apoiando na construção. E todo esse processo de 1 ano, nós caminhamos juntos, mas quando eles foram embora, foi como veio um vazio no nosso coração, não apenas no nosso coração, mas também na igreja. A estrutura da igreja, as crianças correndo, onde estavam? Onde estavam aqueles muitos obreiros de ternos e onde estavam aquelas pessoas, aquela equipe grande de músicos, onde estavam? Eles voltaram para casa e aí foi marcante, porque foi como recomeçar a nossa história, reescrever aquele tempo e que em todo tempo a gente sentiu que o Senhor nos supriu em todas as nossas necessidades, em todos esses anos, em todas as dificuldades que nós enfrentamos, a gente sentiu o suprimento do Senhor em cada detalhe. Foi aí que a gente começou a ver de novo novos membros chegando, novas famílias chegando, novos homens e mulheres se levantando para trabalhar, para se envolver com a obra do Senhor, passo a passo, ao compasso dos tempos, de uma forma talvez não tão rápida como foi quando eles vieram para cá, mas de uma forma que o Senhor assim fez e estamos juntos até hoje. Muitas famílias que vieram naquele período estão até hoje conosco e assim o Senhor nos fez crescer e caminhar e vencer. Então, a igreja começou a sentir a necessidade. Nós habitávamos ali no galpão alugado e nós estávamos circunscritos dentro daquele galpão, não tinha lugar para a gente ir e começou a necessidade da gente procurar um terreno para a gente investir. E foi quando um membro da igreja me deu um telefone de uma pessoa que tinha um terreno vazio aqui na Dr. Nilo Peçanha. Coisa que foi assim difícil de eu encontrar o terreno, porque era um terreno muito pequeno, mas que era um terreno que existia aqui. E esse terreno, nós começamos a fazer uma campanha para comprar esse terreno, onde é a nossa quadra, onde chamamos de Espaço Nova Vida. Compramos ali, que é um terreno pequeno, mas eu vi a alegria quando nós compramos, que entramos lá, fizemos roda de oração lá dentro, fizemos a primeira obra e nós começamos a planejar construir uma igreja ali. E como a gente entende um pouquinho de obra, eu vi que o terreno era muito estreito e ia ficar uma obra assim muito difícil, com muitos andares, mas mesmo assim eu comecei a fazer o projeto. Foi quando, passando aqui na Dr. Nilo Peçanha, esse terreno que hoje é a igreja estava com a placa de vendes. E o meu irmão Alaí, que se batizou no ano de 2001, o meu irmão perguntou se poderia ligar para aquele telefone. Eu falei, claro que pode. Então o meu irmão Alaí ligou para aquele telefone, conversou com os proprietários e disse para mim assim, vamos fazer uma oferta? Eu falei, faça a oferta. Ele fez a oferta, a pessoa que ouviu a oferta não aceitou a oferta, mas disse assim, mas eu gostei de conversar com o senhor, vamos melhorar essa oferta. E aí então nós começamos a negociar o terreno que hoje é a igreja. A gente comprou o terreno, conseguimos assim um milagre de Deus, porque o dinheiro que tínhamos já ajuntado para começar a obra no espaço, nós demos de entrada nesse terreno. E nós fizemos uma campanha que ficou muito marcada na nossa história, que foi a campanha do Cofrinho, onde todos nós pudemos participar
nós vimos assim o envolvimento da igreja. E no ano de 2008, depois dessa grande campanha, nós demos início à nossa construção. Foi um grande desafio também vencido, onde nós tivemos a participação de muitos irmãos queridos e amados que até hoje estão conosco. Diácono Max, Diácono Wagner, Diácono Argeu, o genro do Diácono Argeu, o Tiago, que colaboraram, participaram. E em julho de 2009 nós tivemos o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro culto de celebração a Deus, ainda na construção. E para a glória de Deus, em dezembro de 2009, nós mudamos numa grande festa, também numa grande celebração, numa grande caminhada que marcou o bairro de Estrela do Norte, onde nós tivemos banda convidada, todos os membros colocando os seus pedidos de oração, a sua gratidão a Deus, onde nós, em frente ao novo templo, nessa caminhada do número 521 para o número 441, nós glorificamos a Deus, porque nós lembramos da palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E glória a Deus, porque desde o início da nossa caminhada, nós temos visto até hoje a boa mão do nosso Deus nos guardando, nos protegendo, abrindo portas para esse grande milagre se concretizar para a glória do próprio Deus. A igreja cresceu, começou a habitar a sede própria e as ordenações ao ministério foi havendo a necessidade. O pastor Zé Luiz e a sua esposa, irmã Célia, foram ordenados para servir a um ministério fora de Estrela do Norte, que foi o Ministério do Pita. Essa igreja ficou na nossa responsabilidade e nós precisamos ordenar o Zé Luiz e a Célia para lá, que permaneceram lá por um tempo, e logo em seguida a própria igreja foi tendo a necessidade. Pastor Icros e Andréia, pastor Leonardo Gisele, pastor Levi Elisângela, e esses pastores, pastor Leonardo hoje ocupa aqui o espaço me ajudando na igreja, e os pastores Iclerson e Andréia estão numa congregação no Gradim, pastor Levi e Elisângela estão na igreja de Nova Vida do Boa Vista, que é uma igreja afiliada, mas emancipada, e o pastor Pedro e Arlete, que foi um presente que chegou, o pastor Moisés e Cláudia, que esteve um tempo conosco aqui, nossos amigos, hoje não estão aqui conosco, mas são nossos amigos, estiveram aqui nos ajudando, e temos assim o privilégio de ter conosco aqui nos ajudando o pastor Heraldo, sua esposa Isabela, pastor Ricardo, irmã Ana Paula, sabe? E é um privilégio ter esses pastores aqui formando assim essa equipe, trazendo assim esse apoio tão importante para a nova vida de Estrela do Norte. E diante dessa celebração que estamos fazendo de 25 anos, Jubileu de Prata, nós temos o privilégio de reconhecer a vocação e o ministério de mais um pastor na nova vida de Estrela do Norte, que foi gerado aqui, está aqui desde 2001, que é o diácono Max Wagner e a sua esposa Cristina, serão ordenados no dia 28 de julho, numa sexta-feira, estaremos fazendo a imposição de mãos e tendo assim mais um pastor para a Igreja de Nova Vida de Estrela do Norte, nesse tempo de celebração dos 25 anos. E diante de tantos sonhos já vividos, né, veio o chamado para o ministério episcopal. Então foi assim, uma surpresa muito grande, responsabilidade, sim, de cuidar de outros pastores. Sabemos que tudo isso envolve, né, a vida do pastor, a família do pastor também. Nós nos envolvemos em cada ministério, mas tem sido para a gente também tudo uma alegria, porque a gente vê que Deus ele vai direcionando a nossa vida, vai nos capacitando, porque tudo que vem dele é bom. Como diz a palavra de Deus, né? É tudo do Senhor que vem da mão dele, é para nos abençoar. E nós nos sentimos abençoados em fazer parte do reino de Deus, trabalhando com as vidas, não só aqui, como pastor da igreja, com as vidas, com os membros, mas também cuidando também dos pastores agora nesse novo ministério. Então, tudo é para a glória de Deus. E eu vejo assim que realmente o Senhor continua com as mãos estendidas sobre esta igreja, nos guardando a nossa família e essa grande família chamada Invém.
dentre os grandes desafios que nós vivemos como igreja, um que não foi só um desafio para nós, mas para todas as igrejas, foi o período da pandemia, né? Onde nós tivemos que fechar a igreja, não pudemos fazer os nossos cultos presenciais. Foi um período muito difícil. Essa decisão de não estar aqui, de não abrir a igreja, a preocupação do bispo de chegarem encontrar os portões fechados, foi uma decisão muito difícil que precisou ser tomada. E a gente teve que se reinventar, né? Foi algo que renovador para todos nós músicos e os pastores também, que tiveram essa nova etapa da vida deles, algo diferente para todos eles, foi muito difícil. E uma equipe nasceu, em meio a tudo isso, uma equipe de guerreiros nasceu, e foram momentos que a gente cresceu. Eu senti isso. Foi uma equipe que se fortaleceu, que cresceu, novos equipamentos tiveram que ser adquiridos para essa nova etapa, e é uma equipe que está até hoje aí, né? Para a glória de Deus, nós podemos testemunhar hoje de que exercitamos a fé nesse grande desafio de ceiar em casa, de fazer o nosso culto doméstico junto com a nossa família. E tudo isso são princípios da palavra de Deus, em que nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Me recordo também de quantas orações nós fizemos pelo WhatsApp. Vigílias pelo WhatsApp. Os ministérios se uniram e a gente se revezava nos áudios de oração. E aprove a Deus que depois desses 5 meses, Sim. em julho, mês de aniversário da nossa igreja, julho de 2020, nós voltássemos aos nossos cultos presenciais, com todo o protocolo Sim. de cuidado com os membros da igreja. A gente aprendeu a se comunicar através do olhar, né? Porque as máscaras ainda existiam, as máscaras. A gente tinha que manter ainda o distanciamento, não podia se abraçar, coisa que a gente sempre com os olhos. Podia. É isso aí, a gente teve que aprender. Vencemos esse tempo, passamos ele por muitos momentos chorando, mas a gente não deixou de semear. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, alegria, trazendo seus feixes. Glórias a Deus. Amém. Ao longo dos 25 anos, nós tivemos, por Deus, várias estratégias para nós alcançarmos vidas, né? Tudo em prol de almas, tudo em prol de vidas, e a gente utilizava das artes, a gente utilizava da música, em todo esse envolvimento, não apenas das pregações nos dias de culto, mas Deus foi nos dando retiros espirituais com jovens, com homens, com mulheres. Nossa, quantos retiros a gente se recorda de jovens adolescentes que chegaram aqui, hoje já são casados, têm seus filhos, mulheres. Também me recordo das festas da roça, a gente teve uma esses dias. Quantas festas da roça para captar recursos também. E nesses ambientes de comunhão, nesses ambientes a gente estreita laço com pessoas. Visitantes se achegam e acabam permanecendo, e a gente convida pessoas. Isso tudo são estratégias que ao longo dos anos Deus foi nos dando. A casa do julgamento foi um marco aqui na igreja, tivemos que mudar várias salas, a estrutura da igreja toda foi modificada para receber muitas pessoas. Foram 2, 3 finais de semana, a gente aproveitou o aniversário da igreja para fazer esse evento aqui, marcou muito, muito. A gente faz para alcançar vidas, a gente faz para receber essas pessoas e saber como cuidar dessas pessoas, mas com certeza cada trabalhador, em todos esses anos, em cada um desses eventos, em cada um desses ministérios envolvidos, teatro, música, dança, obreiros, cada um deles com certeza tem o seu testemunho para dar, porque não apenas somos aqui como servos para abençoar vidas, mas nós também, a começar em nós somos tratados, nós crescemos, nós amadurecemos ao longo desses anos, trabalhando e servindo ao Senhor com alegria. E nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou o Senhor, e Ele tem nos renovado, e eu creio que assim Ele fará até o dia que Ele vier nos buscar. Com a permissão de Deus, chegamos até aqui. 25 anos da Nova Vida de Estrela do Norte. E eu quero agradecer aqui a todos os ministérios que servem a Cristo aqui na Nova Vida de Estrela do Norte. Quero agradecer a todos os membros
presentes hoje, e todos aqueles que passaram por aqui. Espero em Deus que estejam servindo ao Senhor em outras igrejas. O nosso agradecimento, porque é uma história de vida. Nós estamos sendo preparados e esperamos em Deus que a nova vida de Estrela do Norte esteja sempre com as suas lamparinas acesas, para que possa, naquele dia, se encontrar com o noivo. E eu quero fazer uma oração lida aqui em 2 de Crônicas 29, de 1 a 14, quando o rei Davi diz assim: E bendisse Davi a Deus aos olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Tu é o Deus, o poder, a magnificência, a honra e a vitória e a majestade, pois todos os céus e a terra são teus. Teu é o reino, e quem se exalta sobre todos como chefe, e riquezas e honra vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, na tua mão está o engrandecer e o fortalecer. E agora, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque de ti vem tudo. O que recebemos da tua mão, isso mesmo nós te damos. A ti, ó Deus, seja a honra, seja a glória, seja o louvor para sempre em Cristo Jesus. Amém. Lord.